Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, nos alegremos nele. Vai voltar, voltou. Bom dia, Cleide. Bom dia, Sol. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Monique chegando, bom dia, Monique. Olha quem tá aí, a Ruth, glória a Deus. Feliz por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Hoje, gente, vai ser um dia, nós vamos fazer diferente hoje. Opa. Nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos ler primeiro a palavra e aí depois que nós vamos orar. E nós vamos, hoje nós não vamos ler o Salmo. Keia chegando, bom dia Keia, tudo bem? Então hoje nós não vamos ler os Salmos, nós vamos ler uma outra palavra. Calma aí, Thales. Inclusive esse louvor depois eu gostaria que vocês ouvissem e fizessem desse louvor a oração de vocês. O nome do louvor é Projeto Original do Thales Roberto. Esse é um louvor que me guiou em alguns momentos de oração. E ontem eu voltei a fazer esta oração, né? No meu momento de oração, eu fui inspirada a orar novamente, né? Baseado nesse louvor, baseado na verdade do Senhor para nós. E eu passei o dia inteiro orando sobre isso e à noite nós recebemos aí uma confirmação, né, através da palavra, que realmente é isso que o Senhor quer para nós. Então eu decidi compartilhar também com vocês. Nós vamos ler hoje uma passagem que está lá em Juízes. Então vamos só para a gente se situar, para a gente entender o que está acontecendo. Oi Elaine, bom dia. Marcinha, bom dia, tudo bem? Então hoje nós vamos ler Juízes, nós vamos dar uma interrupção em Salmos, a gente retoma Salmos amanhã, mas hoje a gente vai entender algo muito importante para as nossas vidas, que está lá em Juízes 13. Então só para a gente se sintonizar. Então a gente leu, né, desde Abraão, do povo, e depois Moisés conduzindo o povo para o Egito, depois Josué introduzindo, né, entrando com o povo na terra prometida. Depois disso, o povo eles se afastaram do Senhor por alguns momentos. Então havia momentos em que eles se apegavam a Deus, quando tinha ali um líder, um profeta, um rei que agradava ao Senhor, o povo se achegava a Deus. Quando algo acontecia, as coisas estavam indo muito bem, ou então o Senhor, ou então morria, né, aquele profeta, aquele rei que o Senhor havia levantado para conduzir o povo de acordo com a vontade de Deus, o povo se voltava a se corromper. E um dos propósitos do Senhor foi levantar um homem, quer dizer, muitos homens foram levantados, né? Mas esse que nós vamos ler hoje, que é Sansão, ele foi intencionalmente projetado pelo Senhor, né? Criado pelo Senhor, idealizado, sonhado pelo Senhor, para trazer libertação do povo dos judeus, né? Contra os filisteus. Então o Senhor criou esse homem, o Senhor projetou esse homem, o Senhor sonhou com esse homem com um propósito muito bem direcionado, muito bem intencionado, né? Foi intencional quando o Senhor falou, vou mandar alguém, vou gerar alguém que ele tem um propósito. Então antes de nós lermos, eu quero que você entenda uma coisa, a gente já falou isso, a gente já vem falando sobre isso, né? Mas cada um de nós tem um propósito. O Senhor, quando o Senhor ele falou assim, olha, eu vou enviar para a terra, eu vou criar a Márcia, o Senhor já tinha um projeto em mente.
Quando o Senhor falou assim, eu vou criar a Sol, eu vou dar vida a Sol, o Senhor já tinha um projeto em mente. Quando o Senhor nos projeta, quando o Senhor nos forma com um projeto em mente. Nenhum de nós fomos formados por Deus como um acaso, mais um aí na Terra. Não, o Senhor tinha uma ideia, sabe? Uma inspiração para cada um de nós. E a gente consegue ver isso nitidamente aqui entre muitos homens, né? Eu poderia citar Jeremias, que o Senhor fala para ele, olha, antes que eu te formasse, eu já te conhecia, a coisa mais linda. O Senhor falou algo muito semelhante para Isaías, mas eu quero me atentar a essa palavra que está em Juízes, que é a história de Sansão, para você ver o quanto é forte quando o Senhor... como o Senhor nos projeta, né, e como ele tem algo específico para cada um de nós. Juízes 13. Os israelitas voltaram, né, a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Uma coisa que é importante a gente saber, que o Senhor sempre vai nos perdoar quando nós fazemos algo que não o agrada. Sempre vai ter perdão do Senhor. Não há uma vez que eu faça algo que desagrade ao Senhor que ele me recusa, que ele se afasta de mim. Eu faço algo que o desagrada e se eu me arrependo, o Senhor ele sempre vai me perdoar. Porém, como Pai, ele sempre vai nos disciplinar. Então não confunda ausência de perdão com disciplina. Mesma coisa com o filho em casa. O filho fez alguma coisa que você não, que você reprova, que não é legal, você vai discipliná-lo. Mas não quer dizer que você não vai perdoar. Não quer dizer que você vai deixar de amar. Você perdoa, você continua amando, mas você corrige. Porque o pai corrige ao filho que ele ama. Então, cada vez que o povo se afastava do Senhor, havia uma disciplina. E a disciplina daquele povo era geralmente, né? Sempre, na verdade, no Antigo Testamento, era o Senhor entregá-los na mão do inimigo, eles se tornavam escravos daquele povo. Então eles perdiam a batalha, o inimigo entrava, saqueava, lutava contra eles perdiam a batalha e o povo dominava os judeus. E quando o povo dominava os judeus, eles se tornavam escravos. Então eles sofriam muito, eles eram privados dos seus sonhos, porque escravo, ele perde o direito de sonhar, né? Ele perde o seu livre-arbítrio. Então Deus falava assim, então vocês não querem viver uma liberdade comigo? Vocês querem viver uma liberdade com o inimigo? Então vocês vão saber o que é liberdade com o inimigo. E o Senhor permitia que o inimigo viesse e disciplinasse o povo. Então o Senhor usava, a Bíblia ela fala muitas vezes sobre isso, que o Senhor usava os inimigos dos judeus para discipliná-los. Então, lembre-se de uma coisa, que aquilo que nós fazemos, o que nós plantamos, é o que nós vamos colher. Aí a gente vai para um processo de arrependimento, o Senhor vai nos perdoar, mas a consequência, muitas vezes, ele vai perdurar. E para aquele povo perdurou 40 anos naquela época. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Olha que lindo. Certo dia, o anjo do Senhor aparece à mulher que era estéril. E ele diz para ela, você é estéril. É o capítulo 13, Márcia, Juízes 13. E aí ele pergunta para ela, ele fala para ela, você é estéril. Eu sei que você não pode gerar, eu sei que é uma impossibilidade, mas você vai gerar, porque o Senhor fará isso. É algo extraordinário quando o Senhor fala que a gente vai fazer e viver aquilo que a gente não pode, né, humanamente falando, é maravilhoso. Aí o 4 diz assim, todavia, tenha cuidado, não beba vinho e nem bebida forte, bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que vai de ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então ela fala assim, o que você não pode fazer, o que a medicina diz que não é possível, eu, o Senhor, farei por você. Então você é estéril, você vai gerar, mas você não vai gerar qualquer menino, você vai gerar um menino que é nazireu. O que é nazireu? É um menino consagrado ao Senhor. Ele é diferente dos
dos demais. Então você vai criar ele diferente. Então nele você não vai poder cortar o cabelo dele, ele não vai poder tocar em nada que é impuro, ele não vai poder comer comida impura e nem tomar vinho, nada fermentado. Então o anjo, ele começa a dar umas instruções que o Senhor estava dando a ela, alguém para cuidar, mas havia cuidados especiais que ela devia ter com aquele garoto que haveria de nascer. Aí ele continua dizendo, e não passará navalha na cabeça, né, tá. Aí o 6, então a mulher foi contar tudo ao marido, porque o anjo só tinha falado com ela. Um homem veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde vinha, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho, nem bebida fermentada, e nem coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até a sua morte. Você vê que quando ela vai contar para o marido, ela é específica e ela fala exatamente o que o anjo disse para ela. Aí Manoá, o seu esposo, ele fez uma oração ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele falou, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai de nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo do Senhor veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido, o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Ele pergunta para o anjo. Aí o anjo fala, sim, foi eu que falei com ela. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Olha isso aqui, gente, é aqui que eu quero me atentar. A gente vai ler o texto todo, mas é aqui que eu quero me atentar. Quando o anjo foi falar com a mulher de Manoá, com a mãe de Sansão, que ela teria um filho, ele foi específico naquilo que o Senhor esperava que ela fizesse ao criar aquele menino. E quando Manoá teve a instrução, por meio da sua mulher, ele fez uma oração e disse assim, Senhor, o Senhor está me dando um projeto, né? O Senhor não está me dando só um filho, é um projeto do céu que está vindo para as minhas mãos. Porque se ele é consagrado, se ele é nazireu, eu sei que a história dele será diferente. Então me ensina. Como eu faço para criar esse menino que está incluso, está envolto a uma causa tão importante do teu reino? E aí o anjo volta para falar com eles, porque ele ora pedindo, Senhor, eu preciso de instrução, eu não sei. E aí quando o anjo volta, ele pergunta, como devemos criar o menino? O Senhor vai entregar nas nossas mãos aquilo que nós nem podíamos ter. Nós estamos sendo agraciados e beneficiados em ter nos nossos braços um nazireu, um consagrado do Senhor. Então o que a gente faz? Eu sei que eu já sei, pela lógica, a gente sabe como que cria uma criança, né? A mãe tem um instinto materno, o pai tem um instinto paterno, mas eu quero instruções específicas, porque eu sei que esse menino não é um menino comum, é um menino projetado, desejado, enviado pelo Senhor. Aí o anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaria que ficasse conosco e queremos oferecer um cabrito. E o anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Até então Manoá achava que ele era um homem. Então Manoá achou que ele era um profeta, né? Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Qual é o teu nome para te prestarmos uma homenagem quando se cumprir a palavra? E ele respondeu, por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma tocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e a sua mulher observavam.
Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Até então eles achavam que era o quê? Que era um homem. E de repente eles levantaram um altar e eles viram que aquele anjo subiu na chama. E aí eles ficaram impressionados e entenderam que ali estava acontecendo algo sobrenatural. E eles se renderam, eles se prostraram no chão. Cadê? 21. Como o anjo não voltou a manifestar-se, Manoá e sua mulher percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado tantas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs o nome dele de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele, como ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Por que eu escolhi, né? Na verdade nem foi eu que escolhi, foi o Espírito Santo que trouxe à minha memória essa passagem. Porque todos nós fomos escolhidos por Deus, né? Todos nós, quando o Senhor ele nos projetou, quando o Senhor nos criou, ele sonhou com uma história para cada um de nós. O Senhor sonhou com uma história para cada um de nós. E o tempo vai passando e a gente não vai dando importância aos sonhos de Deus para nós. E nós vamos vivendo como se nós fôssemos pessoas normais, como se nós fôssemos pessoas que não tivessem sido escolhido por Deus. Nós desacreditamos dessa escolha. Nós não colocamos fé, como se aquele fosse escolhido, mas nós não. É como se alguém fosse especial, mas nós não. Nós somos uma pessoa comum, mas não é verdade. O Senhor tem um projeto para cada um de nós. O Senhor tem um projeto para cada um de nós. E o que eu quero te encorajar a fazer? Eu quero te encorajar a fazer uma oração pedindo ao Senhor dizendo ao Senhor. Quero te encorajar a fazer uma oração onde você diga ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao seu projeto original. O Senhor tinha um projeto original para Sansão desde o seu nascimento. Ele foi revelado, né? Algumas pessoas têm esse privilégio de ser revelado antes de nascer. Eu sou uma dessas pessoas, né? Então minha mãe, antes de estar grávida, o Senhor liberou uma palavra para ela, ó: você vai gerar. Eu já contei isso pra vocês, eu acho. Você vai gerar mais um filho. Minha mãe não tinha condições, pobre de Maria Merci, falava: Senhor, o que eu vou fazer com mais uma criança? Qual é o propósito, qual é o sentido? Mas o Senhor enviou um anjo para falar com ela. E aí se cumpriu. Então, para algumas pessoas, o Senhor é muito específico e fala antes de nascer, como foi o caso de Sansão. Para algumas pessoas, o Senhor não é específico, mas não significa que não tem um propósito. Ele tem. E o Senhor se revela com cada um de uma maneira. E eu tenho certeza que em algum ponto da sua vida, o Senhor falou com você, que você é escolhido. Em algum momento da sua vida, com você, falou ao seu coração, falou por meio da palavra, usou alguém para dizer a você que você é escolhido. Só que aí o que a gente faz? Como Sansão fez, né? É escolhido, mas aí no meio do caminho começa a fazer aquilo que bem apraz aos seus olhos. Sansão, embora sabendo que era um nazireu, ele começou a caminhar na sua vida e viver a sua vida como ele achava que devia. Aí ele se apaixonou por mulher que não devia, ele se envolveu com coisas que não devia e ele foi se desvirtuando, se afastando do projeto original. Até que Sansão ele morre de uma maneira trágica, em total desobediência à vontade de Deus. Se você continua lendo depois, curto a história dele, acho que acaba no capítulo 16. Você vai ver como que é a morte de Sansão. Embora ele morra vitorioso, porque naquele último momento ele pede ao Senhor que devolva a ele as forças para que ele cumpra o seu propósito, e em morte ele matou mais filisteus que em vida, mas a história de Sansão poderia ter sido diferente se ele tivesse seguido ao projeto original. A minha história, até hoje, ela poderia ter sido diferente se eu tivesse seguido o projeto original.
Se eu não tivesse falado assim, eu mando na minha vida e eu faço o que eu quero. Porque em alguns momentos, mesmo eu sabendo que eu era escolhida, que o Senhor tinha me revelado, antes mesmo de eu nascer, que eu tinha uma promessa, chegou uma hora da minha vida que eu falei assim, eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Eu mando na minha vida, a vida é minha, eu faço as minhas escolhas. E quando a gente decide fazer as nossas escolhas, a gente se afasta da escolha do Senhor e o nosso caminho fica mais árduo, mais difícil e sem propósito. Quantas vezes eu senti com um senso de não pertencimento? Quantas vezes eu me senti uma ovelha negra da família? Quantas vezes eu me senti deslocada no mundo? Não há um lugar para mim, não faz sentido. Parece que eu tô num constante vazio. O que é esse constante vazio? É estar no lugar errado. É estar no lugar que o Senhor não nos chamou para estar. E aí quando nós estamos no lugar em que o Senhor não nos chamou para estar, às vezes geográfico, às vezes espiritual. Tá calor, né, gente? Às vezes espiritual, nós sentimos esse senso de não pertencimento. Eu não pertenço a este lugar, eu não pertenço a este mundo. Parece que não tem nenhum lugar que me encaixa. É quando nós estamos fora do plano original. Então, qual é o meu encorajamento? Senhor, eu quero voltar ao plano original. Eu quero que aquilo que o Senhor projetou para minha vida, nada mais e nada menos, aquilo que o Senhor projetou na minha vida se estabeleça. Porque eu sei que os pensamentos do Senhor para mim são os melhores. O Senhor criou uma história para mim, eu quero viver essa história. O Senhor, quando o Senhor me criou, o Senhor pensou algo para mim. Sabe um pai que quando ele começa a projetar a vida do filho, não, eu vou colocar o filho em tal colégio, eu vou instruir ele assim, eu quero que ele seja tal coisa quando ele crescer. O pai, ele vai criando passos do filho e na sua criação, ele vai preparando o menino ou a menina para ser aquilo que ele deseja no coração. O Senhor é a mesma coisa. Quando ele nos cria, ele fala assim, eu tenho um projeto para essa pessoa. Só que eu acho que eu sou livre. Lembra de Adão e Eva? A gente já falou muito nas lives sobre Adão e Eva, você já deve ter ouvido em muitos lugares. O Senhor, quando ele cria Adão e Eva, ele cria com um propósito muito específico. São os meus filhos, são a minha imagem, a minha criatura, eu vou me relacionar com eles, eu vou dar a eles liberdade, eles vão criar, eles vão projetar, eles vão crescer, o jardim é deles. Olha, eles têm pleno acesso à sabedoria, imagina que coisas incríveis eu, Adão e Eva, vamos fazer todos os dias. Mas o Senhor nunca tira dos seus filhos, daquele a quem ele criou, o livre-arbítrio. O Senhor não vai tirar. Você vê que Adão e Eva estavam no jardim, havia uma árvore aí que eles não podiam comer, mas o Senhor não tirou essa árvore do jardim e o Senhor não colocou um anjo ali para guardar aquela árvore. O Senhor simplesmente disse para Adão e Eva, olha, não comam. Eu quero ter um relacionamento livre com vocês. Eu não quero que vocês sejam meus escravos. Eu quero que vocês sejam livres em se relacionar comigo. Então não comam. E aí o que eles fizeram? Eles romperam o plano original. O Senhor tinha criado um plano ali. E eles foram para um outro caminho, corrompendo o plano original. Toda vez que eu corrompo, sabe? Que eu adultero o plano original. Gente, imagina um escritor. Ele escreveu um livro ali perfeito. A narrativa do livro é impecável. Aí vem alguém amador, que não sabe de nada, e interfere na história. E começa a pegar o capítulo no meio, assim, e quer mudar, e quer escrever uma história porque aquele amador acha que é capaz de escrever melhor. Imagina o que vai virar este livro. Você pega um escritor renomado, um escritor experiente, que tá com um capítulo ali perfeito, aí vem um amador, uma pessoa sem experiência, achando que pode melhorar. Bom dia, Dani. Vanessinha, bom dia. Achando que pode melhorar aquele capítulo. Você acha que vai ficar bom? Você acha que quando um amador chega para mexer naquilo que um profissional fez com excelência, você acha que esse amador vai conseguir fazer alguma coisa boa? Assim somos nós. O Senhor criou uma história perfeita para nós, mas nós achamos que podemos dar uma nova narrativa a essa história e começamos a tomar decisões e nos afastar do plano original. E o convite do Senhor para nós é: volte ao projeto original.
Me deixe fazer na sua vida o que eu projetei desde o início. Me deixa interferir na sua vida e colocar as coisas no lugar para que você volte para o projeto original. Se você deseja isso no seu coração, se você deseja que Deus interfira na sua vida para que você volte ao projeto original, eu quero te convidar a orar comigo. Só que eu quero te adiantar que voltar ao projeto original é mexer no nosso projeto, tá? Mexer no nosso projeto. Se você der liberdade para que o Senhor te faça um reset na sua vida e te volte ao projeto original e faça de você e manifeste em você e opere em você aquilo que ele projetou quando te formou, você vai perder algumas coisas. Ele vai mexer na sua história. Ele vai começar a colocar, igual quando a gente tá arrumando a casa, né? Você entrega a casa para alguém arrumar para você, quando você chega, vai estar coisas fora do lugar. Ah, mas eu não gosto desse quadro nessa parede, eu não gosto desse vaso desse jeito. E você vai tirando as coisas e vai colocando do jeito que você gosta que esteja a sua casa, que você prefere, ou que às vezes não é nem preferência por gosto, é funcionalidade. Funciona melhor na minha casa se for as coisas desse jeito. Funciona melhor pra mim. E às vezes nós colocamos as coisas fora do lugar. E quando eu falo assim, Senhor, tu tens liberdade pra atuar na minha vida e manifestar o teu projeto original, o que eu tô falando pro Senhor? Coloca as coisas da forma que funciona melhor. Para esse projeto, Senhor, eu sei que a forma como eu arrumei a minha vida não está de acordo. A forma que eu arrumei a minha vida pode estar atrapalhando o teu projeto. Pode estar impedindo o teu projeto. Então, Senhor, coloca as coisas no lugar. Se você tem coragem de fazer essa oração, porque aí o Senhor pode tirar algumas coisas, trazer outras. Então, se você tem coragem mesmo de deixar o Senhor agir na sua vida com total liberdade, eu quero te convidar a orar agora comigo. E uma reconstrução, ela só faz sentido se ela for para glorificar o nome do Senhor. O Senhor só vai transformar o Senhor, ele só vai interferir literalmente na nossa história, se a nossa história estiver alinhada com os planos dele, com o propósito de exaltar o nome dele, com o propósito de servir o reino de Deus. Né? O que você quer hoje, o seu clamor, os seus pedidos, você quer para qual propósito? Se o Senhor fizer o que você quer que Ele faça na sua vida, o que você vai fazer de benefício ao reino de Deus? O quanto a sua vida vai agregar aos projetos de Deus? Então, quando eu entendo isso, quando eu consigo compreender isso, que a minha vida foi criada para o louvor e glória do Senhor, que Deus tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sol, deixa eu te contar uma coisa. Essa oração não é uma oração fácil de fazer. Então eu não queria que vocês fizessem emocionadas. Então eu vou orar. Se vocês não concordarem com o que eu estou orando, vocês podem ficar em silêncio e pedir para que o Espírito possa ministrar ao coração de vocês. Tá bom? Eu demorei alguns tempos para fazer essa oração, porque eu tinha receio do que Deus ia tirar de mim. E para fazer essa oração eu precisava estar rendida, disponível a abrir mão dos meus sonhos, disponível a abrir mão da minha vontade para que o Senhor fizesse a vontade dele. Parece bonito dizer, seja feita a tua vontade, mas não é romântico, não é bonito. É tirar de nós coisas que nós gostamos, que nós nos apegamos, que nós achamos que é bom, sabe? Então isso tem que ser um processo racional. Eu tenho que entender o que eu estou orando e tem que ser um processo voluntário. Eu quero, Senhor. Como Esther, lembra que a gente falou muito sobre Esther? Se perecer, pereci. Eu vou à frente do rei, eu sei que se eu for e ele não estender o seu cetro, eu posso morrer, mas se perecer, pereci. Só que Esther, ela demorou para chegar nesse entendimento. Você lembra que primeiro ela pediu jejum? Gente, vamos jejuar por mim. Gente, me ajuda, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero doar a minha vida, eu não quero. Então eles entraram num processo de jejum para que o Senhor ajudasse Esther a ter coragem de fazer aquilo que era preciso. Então essa oração não é uma oração que da noite para o dia. Não é uma oração fácil de se fazer, porque é uma oração árdua. É uma oração árdua, mas necessária
para nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu vou orar. Você não precisa fazer essa oração agora, se você não sentir no seu coração. Leia depois a palavra Juízes, a história completa de Sansão. Lê Jeremias primeiro, que fala quando o Senhor chama Jeremias. Vai lendo a palavra, vai orando e vai falando: Senhor, eu ainda não me sinto pronta a abrir mão de nada, mas eu quero, então me ajuda. E o Senhor, ele vai trabalhando no seu coração. E no momento que você achar que é o momento, você ora e fala: Senhor, eu estou pronta para voltar ao projeto original. O Senhor não recebe oração emocionada. O Senhor não recebe oração empolgada. O Senhor recebe oração consciente. Eu sei, Senhor, o que eu estou orando. E eu estou disposta a ser um vaso na mão do oleiro. Lembra dessa passagem? Eu não lembro agora onde está. Jeremias... Não lembro, se alguém lembrar. Que o vaso... acho que é Jeremias 33, será? Que o Jeremias teve uma visão que o vaso se quebrava na mão do oleiro. E aí o que o oleiro fez? O oleiro, ele descartou o vaso? Não. O oleiro, ele fez um vaso novo. Então ele pegou aquele vaso que estava quebrado e... Jeremias 18, obrigada. Jeremias 18. É isso mesmo, Jeremias 18. Leiam depois, Jeremias 18. Obrigado, Mônica. E o vaso, ele se quebra. E ele não se quebra longe, ele se quebra na mão do oleiro. Gente, a melhor coisa é quando nós nos quebramos na mão do oleiro. Isso é voltar ao projeto original. Senhor, eu tô aqui, mas não, olha como eu estou. Eu tô me colocando agora nas suas mãos. E aí quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, o vaso quebra. Porque ele tava totalmente desalinhado, já estava rachado, ele já estava adulterado, e ele se quebra na mão do oleiro. E aí o oleiro, ele não desperdiça aquele vaso, mas ele começa a fazer um vaso novo. Tem um louvor que fala isso, né? Renova-me. Me faz outra pessoa. Eu não quero mais ser igual ao que eu era. Eu quero ser uma nova pessoa. Então, se você quer mesmo, o Senhor não mente, para voltar ao projeto original, tem quebra, gente. Tem quebra. O que é quebrar? É quebrar, nos quebrar. Sabe quando você é desmontado? Você fala assim: meu Deus do céu, eu perdi o controle disso. Aí eu vou perdendo o controle das coisas. Eu vou perdendo o controle. O Senhor vai moldando ao jeito dele. Tá? O Senhor vai moldando do jeito dele. Por isso tem que ser uma oração consciente, uma oração sincera e uma oração disposta a falar o que Esther falou. Se perecer, pereci. Senhor, pode acontecer. Demorou, gente, pra eu falar assim: Senhor, tô aí pra jogo. O que o Senhor quiser fazer, tá tudo certo. Porque eu tinha medo. Confesso a vocês aqui, olha, eu tinha medo de fazer essa oração. Porque eu tinha medo do que poderia vir, o que eu ia perder. Mas, se a gente for olhar, gente, o que a gente tem tão... né, assim? Quer dizer, enfim. Eu tinha medo do que ia ser. O que é essa quebra na mão do oleiro? Eu tinha medo. Mas os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor, ele não tem prazer em nos fazer mal. O Senhor quer nos fazer melhor. O Senhor quer nos fazer melhor. Melhor do que nós nunca fomos um dia em nossas vidas. Essa é a intenção do Senhor. Então, se você tem coragem, essa é a hora. Se você ainda não tem coragem, peça ao Senhor coragem. Faça igual Esther. Preciso de um tempo. Tá tudo certo. Deus não fica bravo com você por isso. Porque Ele conhece a nossa limitação. Senhor, eu preciso de um tempo. E esse tempo você vai colocar em oração. Eu pedi um tempo pro Senhor. Eu preciso de um tempo, Senhor. Eu preciso de um tempo para fazer essa oração. E aí eu fui orando. E eu fui identificando o que eu tinha medo. Eu fui identificando... Ó, Vanessa, corajosa. Eu vou orar. Eu fui identificando. Eu fui entendendo o que era. Porque é importante entender. Mesmo que você, assim como a Vanessa, fala assim: eu vou orar assim. Fala: Senhor, eu quero entender o que é. Eu me rendo a Ti, Senhor. Coisa linda, Vanessa. E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a entender o que é isso.
Eu quero entender, Senhor, o que é ser um vaso quebrado na mão do oleiro. Eu quero entender o que é me render. Eu quero entender o que é voltar ao projeto original. Senhor, eu quero entender. E aí você vai colocar isso em oração. Se você tem um caderno de oração, escreve lá. Senhor, eu quero entender na profundidade. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. E aí quando o Senhor começa a fazer, a gente fala, Senhor, eu não sabia que era assim. Então, para que a gente não desista e nem volte para trás. Tá bom? Porque a nossa palavra tem que ser uma só. Senhor, eu quero e aqui eu vou e eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Não é? Senhor, eu vou até o fim. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem pra mim. E aí você vai ver o extraordinário do Senhor acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos orar? Entrou aqui a Nath. Bom dia, Nath. Minha amiga Fabi. Bom dia, Fabi. Muito bom ter você aqui. E agora nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos volte, que Ele nos ajude a voltar ao seu projeto original. Aquilo que o Senhor tinha projetado para nós. Que a gente dê liberdade, que a gente permita. Porque o Senhor, Ele não invade, né? O Senhor, Ele não é um invasor de residências. Ele vai bater na porta e falar assim, gente, aí eu posso entrar? Eu posso fazer do meu jeito? Ou você vai querer continuar fazendo do seu? Como que a gente faz aqui? E aí a gente vai falar, não, Senhor, pode entrar e pode fazer do seu jeito. Mas eu tenho que abrir a porta para que Ele entre, tá bom? Então oremos. Pai querido, essa palavra nos faz entender que o Senhor tem um plano para nós. E esse plano, ele não foi escrito agora, ele foi escrito antes mesmo da nossa formação. O Senhor, com a sua bondade, misericórdia, como um pai de amor, antes mesmo de nos formar, o Senhor já criou um plano para nós. E é um plano perfeito, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E, Senhor, quando nós crescemos e tivemos autonomia, nós não conseguimos compreender, nós não tivemos esse discernimento que o seu plano era o melhor. E então passamos a fazer do nosso jeito e seguir o nosso plano. E hoje nos encontramos num ponto da nossa vida de frustração, de vazio, de senso de não pertencimento, parece que nada dá certo. E nós patinamos, Senhor, é como se nós nadássemos e sempre morremos à beira da praia, sem conseguir sair do lugar. Mas eu quero te pedir hoje, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a clareza e o entendimento e o desejo de voltar ao plano original. Que nós tenhamos, Senhor, a coragem de dizer, Senhor, eu aceito a Tua vontade na minha vida. Que nós tenhamos a coragem de dizer, Senhor, eu não quero mais do meu jeito. Eu dou liberdade para que o Senhor faça do seu jeito. Mesmo ciente, Pai, que o Senhor colocará coisas no lugar e tirará coisas das nossas vidas, tirará pessoas das nossas vidas. O Senhor pode nos mudar geograficamente de lugar, o Senhor pode tirar pessoas das nossas vidas, o Senhor pode remover coisas importantes que nós consideramos importantes, mas para o Senhor não é importante. O Senhor pode transformar a nossa vida aos nossos olhos, deixá-la de cabeça para baixo. Porque o que nós conhecemos como bom é uma coisa, e aquilo que o Senhor tem para nós como bom é outra completamente diferente. E a Tua palavra diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e não chegou ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, nós estamos longe de viver aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. É algo desconhecido, é algo novo. E o que é novo assusta. O que é novo, Senhor, gera às vezes distanciamento. O que é novo, Senhor, gera desconforto. E às vezes nós voltamos ao plano antigo porque o original gerou desconforto, porque é algo novo. Mas eu quero te pedir, Pai, trabalha no nosso entendimento. A oração que eu faço hoje é uma oração para o Senhor trabalhar na nossa consciência. Que se quando nós dissermos eis-me aqui e rendido estou, realmente nós possamos entender o que nós estamos orando. Senhor, que ninguém ore de maneira emocionada, que ninguém ore, Senhor, de maneira emotiva ou por necessidade, mas que ore de um ato voluntário em amor. Senhor, eu aceito a Tua vontade porque eu te amo e sei que a Tua vontade é a melhor. Pai, eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, que enquanto as Tuas filhas meditarem nas palavras que foram citadas aqui, que o Senhor possa ampliar o entendimento delas. Eu sei que o nosso tempo é curto e a minha fala ela é limitada. Ainda que eu quisesse trazer maior esclarecimento sobre esse assunto hoje, eu não conseguiria. Mas o Teu Espírito é ilimitado. E a dúvida que ficou na mente dela, o Senhor pode esclarecer. A dúvida que ficou na mente dele, o Senhor pode esclarecer. Para que
ele entenda, Senhor, para que ela entenda, Pai, o que é voltar ao projeto original. Senhor, que a tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, se estabeleça nas nossas vidas. Que nós venhamos tirar os nossos sonhos de campo para que o Senhor coloque os teus sonhos. Que a gente consiga abrir mão da nossa vontade para que o Senhor estabeleça a sua vontade. Venha o teu reino nas nossas vidas. Venha a tua vontade nas nossas vidas. Cumpra o teu querer, Senhor. Mas eu te peço, Pai, mais uma vez, traz o entendimento à mente das minhas irmãs, para que elas compreendam aquilo que o Senhor quer fazer na vida delas. Não é por força e nem por violência, a tua palavra diz, mas é pelo Espírito. E é o teu Espírito que convence o homem. Então, Espírito Santo, eu te peço agora, visita cada uma das minhas irmãs que estão comigo agora e aqueles que ouvirão posteriormente. Que o teu Espírito possa convencê-los daquilo que eles não conseguiram entender ainda. E que eles consigam abrir o coração para que o Senhor faça para que o Senhor entre e faça o que precisa ser feito. Eu me disponibilizo como vaso na mão do oleiro. Eu dou liberdade ao Senhor para entrar na minha vida e fazer o que quiser, Pai. O Senhor tem liberdade. Senhor, o Senhor tem liberdade para entrar na minha vida e agir como o Senhor quiser. E eu te peço que assim seja também com as minhas irmãs, que elas cheguem a este nível, Senhor, de maturidade espiritual, para dizer, tu tens liberdade para fazer o que quiser na minha vida. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor é bom. E eu sei que o Senhor fará coisas extraordinárias em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso. Estamos nas mãos do oleiro. Então, que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, prioritariamente. Então, se você se entregou nas mãos do Senhor, não se tire, tá bom? Não, Senhor, eu sei que eu falei do negócio do projeto original, mas deixa eu dar um jeito aqui. Se você se colocou na mão do Senhor, não se tire. E não tenha medo do que vai acontecer, porque os pensamentos do Senhor, os planos dele para nós, não são planos de mal, são planos bons. São planos bons. Tá bom? Deus abençoe, amo muito vocês, amo estar com vocês a cada manhã, sou muito abençoada com este momento que o Senhor prepara para estarmos juntas, sou muito abençoada, então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, muito obrigada, e amanhã estaremos de volta, e nos Salmos, pra gente completar esses Salmos de peregrinação, tá bom? Beijo, Deus abençoe, tchau!